Hoje nós vamos falar sobre a busca que gera o encontro verdadeiro. É interessante que há no coração das pessoas uma necessidade de encontrar algo. De maneira geral, as pessoas vivem à procura de algo que possa preencher o vazio dos seus corações. E muitas das vezes os espaços dentro de nós são grandes demais. Tão grandes e imensuráveis que a única pessoa que é capaz de preencher totalmente esse espaço é a presença de Jesus. E queridos, por mais que tenhamos uma percepção do mundo que nos norteia, do mundo que nos rodeia, por mais que tenhamos sede, vontade, expectativas, e quantas das vezes as nossas emoções nos levam a caminhos tão tortuosos, tão sombrios. Por isso que é importante nós refletirmos acerca de uma busca que vai gerar um encontro verdadeiro, um encontro transformador, um encontro que vai ser não apenas por toda essa vida, mas pela eternidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 55. Eu gostaria de ler do verso 6 ao verso 13, mas nós vamos nos ater apenas ao verso 6. Mas eu gostaria que nesse momento você pudesse ler Isaías 55, a partir do verso 6. Nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Isso é imperativo. Converta. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que cair, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. E esta palavra vai gerar na sua vida nessa noite vida, transformação. E continua o texto: porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém. Queridos, este capítulo, ele tem um significado relevante na exposição histórica da nação de Israel. Pois ele marca aqui o princípio de uma grande divisão no livro de Isaías, que abrange o capítulo 55 até 66, no qual é descrito o glorioso retorno de Israel à sua terra natal. Depois justamente do arrependimento e purificação. Todavia, eu gostaria de ater aos versículos em específico que nos traz a seguinte recomendação. Esse versículo que nos traz um direcionamento, um alerta. Verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Amados, o apelo para buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, ele se aprofunda na realidade que o nosso tempo é limitado. O dia, a oportunidade, o tempo de você concretizar esta busca é hoje, é agora. Todos nós sabemos da temporalidade, da fugacidade de nossas vidas. No entanto, parece-nos que o dia e a oportunidade de buscarmos a Deus diz respeito aos outros. Parece que este tempo de darmos e recebermos o perdão, de nos reconciliarmos com Deus,
com o seu amor, aceitarmos esse amor, a sua graça, o seu perdão, e começarmos realmente a viver para Ele. Enfim, é sempre visto na medida do tempo e da oportunidade para os outros, não para nós mesmos. Afinal, a vida, ela nos traz tantos atrativos e tantas oportunidades. Queridos, nós necessitamos da graça de Deus, enquanto ainda temos oportunidade desta graça sobre nossas vidas. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com você. É interessante nós analisarmos tudo isso que nós temos passado em nosso fluxo existencial, em nossa ampla caminhada cristã. Com certeza já nos deparamos com momentos de grande inquietação à alma. Talvez você esteja vivendo agora, neste momento, situações imagináveis, quando fomos até mesmo surpreendidos por circunstâncias que nos fazem perder o fôlego e de alguma forma elas nos paralisam, nem que seja momentaneamente, por causa justamente da força, da agressividade, dos impactos que ela promove sobre as nossas emoções e as expectativas que criamos, ou até mesmo sobre aquilo que nós podemos dizer sobre a nossa razão, aquilo que pensávamos, aquilo que nós tínhamos por certo, por óbvio, aquilo que nós desejávamos, aquilo que tínhamos por garantido, por objetivado, mas que não aconteceu, mas que não se concretizou. E todas estas frustrações, esses momentos de grandes batalhas, conflitos, os quais nós enfrentamos ou estamos, como eu disse, a enfrentar justamente neste exato momento, quando nós nos permitimos uma autoanálise, ainda que rápida, sobre as nossas emoções, o nosso psique, o nosso estado físico, ou até mesmo o nosso lado espiritual que se conecta com Deus e com o próximo. Enfim, nós percebemos que, de alguma forma, nós fomos ou temos sido afetados demasiadamente por estas circunstâncias que nós chamamos de tão loucas e variadas. E muitos não sabem responder com uma... Luzinho, tira um pouquinho, Luzinho. Só um minutinho, gente. E muitos eles não sabem responder com uma solução prática, uma solução plausível que realmente traga cura, alívio, uma vitória sobre esses conflitos, sobre essas batalhas. E é justamente nisso que inclui a nossa inquietação constante da alma, e muitas das vezes do nosso espírito, e surge tantas e tantas indagações, inclusive em relação ao amor de Deus. E quando não são aquelas e aquelas circunstâncias que muitas das vezes são geridas por momentos indescritíveis, de grandes conflitos internos e externos, quantos acabam muitas das vezes verbalizando que estão decepcionados com a maneira como Deus agiu, ou muitas das vezes pela maneira como Deus não interviu em certas situações de suas vidas. Mas sim, muitas das vezes nós nos encontramos inquietos, insatisfeitos. Achamos que de alguma maneira, de algum modo, Deus tem ou teve culpa, alguma responsabilidade por aquilo que estamos passando, ou por aquilo que já passamos. E se estamos sendo afligidos, é porque Deus não cuidou de nós. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, a maneira como fazemos a leitura da nossa própria realidade, das situações que estamos inseridos no dia a dia, daquilo que estamos vivendo, vivenciando, nossas emoções, geralmente ponderamos sobre variáveis. Nós projetamos caminhos, muitas das vezes vamos criando alternativas, soluções que possam resolver de imediato os nossos conflitos, tantos dilemas. E quando não são os que dizem sobre a ótica de nossos próprios conflitos, e aí a gente fala assim muitas vezes: eu entendo que, pastor, que é dessa maneira que as coisas
precisam acontecer. Pastor, é desse jeito que as coisas têm que se resolver. E quantos de nós são guiados de forma infantil, imatura, desequilibrada, por esses sentimentos tão volúveis e nada seguros? Queridos, Deus ele não se segue, Deus ele não segue por esta lógica, por nossa lógica. Ele não caminha nos trilhos os quais nós estabelecemos como sendo trilhos seguros. Ele não obedece às nossas fórmulas e não é dirigido pelos nossos pensamentos e pelos nossos critérios. O ser humano ele tem em si a sede do poder, de ter o controle sobre a sua própria vida, as coisas que ele tem, as coisas que ele possui. Ele quer ter controle sobre as pessoas, ele quer ter tudo nas suas mãos, ele quer entender tudo à sua volta. De alguma forma ele deseja controlar e determinar, entendeu? Até mesmo o chão que ele pisa. Entretanto, o assunto é Deus, sua vontade, ouça bem, nós continuaremos a sermos surpreendidos. E a palavra de Deus, a Bíblia, neste verso que nós lemos e nos versos que se seguem a este texto, nos apresentam que isso acontece por pelo menos duas razões. Primeiro, porque, como a própria palavra de Deus nos diz, os pensamentos de Deus, eles são mais altos. Ou seja, seus desígnios, a maneira como Deus pensa, como Deus projeta, como Deus age, seus planos, seus propósitos, seu direcionamento individual para cada um de nós, para você que me ouve nessa noite. Eles estão muito, mas muito além da nossa concepção, da nossa compreensão humana. Deus, ele vê a eternidade. Deus vê a história de nossas vidas como um todo. Uma perspectiva muito diferente daquilo que muitas das vezes a nossa mente cria. Nós somos limitados em nosso intelecto. Nós somos limitados na nossa sapiência. Por mais habilidosos, por mais talentosos, inteligentes, capacitados que sejamos, nossas escolhas, pensamentos, desejos nunca chegarão à grandeza, ao poder de Deus. Jamais conseguiremos divisar o futuro que jaz à nossa frente. Por isso nós devemos nele crer. Por isso nós devemos a ele se render, nele descansar. Porque não há outra solução para você, meu querido, nessa noite. Render-se a Deus é a única maneira suficiente e agradável de você conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, por conseguinte, para a sua família. E a palavra de Deus também nos diz que os caminhos de Deus são mais altos. Nossos erros, acertos, tudo aquilo que nós já vivemos até aqui, nesse momento, tudo isso nos ensinou coisas práticas e valiosas que não podemos de forma alguma ignorar. Você rejeitar, ignorar tudo aquilo que passou com você é uma grande tolice. A sua maneira de agir não pode ser pré-determinada, nem pode ser definida apenas por suas emoções, por seus desejos. Certamente haverá surpresas e frustrações maiores. Por isso, tudo aquilo que você tem como bagagem de vida, você deve colocar em prática em tudo aquilo que você está vivendo hoje e viverá amanhã. Deus deseja nos guiar em todos os nossos caminhos. No livro de Isaías, no capítulo 30, no verso 21, Isaías capítulo 30, no verso 21, nos diz assim: teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti, este é o caminho, andai por ele. Amados, Deus continua a projetar caminhos, onde não há a mínima possibilidade, a possibilidade lógica, plausível, para que eles existam, ou mesmo sejam criados. É preciso, nesta noite, você crer. E não apenas crer, mas obedecer. Diante das incertezas, o que podemos fazer, se não nos rendermos e confiarmos totalmente
na soberania e no poder de Deus. Na realidade, nós temos um Deus que tem sempre o controle de todas as coisas, e Ele sabe bem o que faz e para que permite as diversas circunstâncias que aí estão diante de nós, que fazem parte da nossa vida, que fizeram parte da nossa história, que farão parte do nosso futuro. Deus sempre vê muito mais longe, infinitamente mais longe do que o nosso olhar. É interessante que Einstein certa vez, ele disse que Deus ele não joga dados. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é que ele não conta com a sorte. Ele não conta com o acaso. Deus ele possui total controle de tudo. E isso inclui a sua vida hoje, a sua família, os seus filhos, os seus pais, o seu cônjuge, o seu trabalho, o seu futuro. Tudo isso está no controle absoluto das mãos de Deus. Portanto, meu querido, abandone o desejo, a pretensão egoísta e mesquinha de procurar entender e dizer aquilo que Deus tem que fazer, como Deus deve agir em relação à sua vida ou mesmo em relação à vida dos outros. Apenas espere, confie, descanse. Muitas das vezes nós precisamos ficar em silêncio. Isso quer dizer pausa. É interessante que na música nós temos um símbolo da pausa. E não existe música sem pausa. A pausa, o silêncio, é importante. Sem silêncio, sem pausa, na música. Não há música. E assim acontece com nossas vidas. Quantas vezes é preciso Deus escrever ali uma pausa. Às vezes uma pausa de mínima, às vezes uma pausa de semibreve, às vezes uma pausa de semínima. Mas são pausas que estão ali, que representam tempos. Tempos que muitas das vezes Deus vai trabalhar em áreas preciosas de nossas vidas. No tempo e no modo de Deus, tudo acontece de forma clara, bonita, transformadora. Tudo fica claro, meus queridos. Por isso, nós precisamos confiar e se render a Ele. Deus tem a habilidade perfeita de colocar cada peça em seu devido lugar. Lembre-se do que Jesus nos ensinou em João capítulo 13, no verso 8. O que eu faço agora, vocês não sabem, mas vocês vão compreender depois. E nós lemos dessa noite: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. Buscar nos traz a compreensão de descobrir, de encontrar, de conhecer, de achar o significado. É conquistar, é empenhar-se. Ou seja, eu tenho de buscar de todo o meu coração e alma. Eu me lembro e já contei algumas vezes a respeito deste acontecimento. Um jovem, ele estava num acampamento. E aquele acampamento foi algo muito precioso na vida de muitos jovens que ali estavam. E ele percebia nas feições, no coração, pela maneira como as pessoas reagiam, pela maneira como as pessoas interagiam, que havia algo de diferente, algo que estava dentro delas e que ele não compreendia. Ele ouviu acerca de Deus. Ele presenciou tantas e tantas vezes milagres e coisas maravilhosas. Mas ele chegou à conclusão que a sua vida representava um grande vazio. E ele chegou ao pastor, que estava ali naquele acampamento, e disse: pastor, me ajuda. Eu tento de todas as formas buscar a Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo achá-lo, eu não consigo perceber a presença de Deus como sendo real na minha vida. Eu não consigo ver, através das diversas situações e circunstâncias que eu tenho vivido até a este momento, que Deus, Ele é presente na minha vida. Eu preciso encontrar a Deus. Pastor, como eu faço? Aquele pastor, muito sabiamente, chamou aquele jovem até um rio. E aí subiu,
chamou todos os demais jovens que ali estavam e todos foram ali para a beirada daquele lago. Na realidade não era um rio, era um lago. E quando ali eles chegaram, o pastor disse: jovem, abaixa a sua cabeça. E ele, muito sem entender, mas afinal ele queria encontrar a Deus, uma solução, um caminho. E no momento que ele estava ali abaixando sua cabeça, o pastor pegou a cabeça daquele jovem e afundou para dentro da água. E aquele jovem começou a se debater, tentando sair. Quanto mais ele tentava, mais o pastor afundava sua cabeça. Lógico que o pastor soube medir o tempo certo e tirou ali aquele jovem. E ele perguntou: pastor, eu estava querendo encontrar a Deus, o senhor era aqui querendo me matar? E aquele pastor muito sabiamente respondeu: filho, assim como você lutou incessantemente, insistentemente para sair das águas, você deve fazer em relação a Deus. Quando me buscares de todo o vosso coração, me achareis. Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Deuteronômio capítulo 4, verso 29 nos diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, eu tenho de buscar a presença de Deus na minha vida continuamente. 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 11, nós lemos: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Sabe o que tem sido um grande desastre na vida de muitas pessoas? Isso inclui nós, que muitas das vezes dizemos nascidos, regenerados. É justamente a falta de constância, de perseverança. Querido, a falta de perseverança, grave esta palavra, a falta de perseverança, de constância, tem se tornado a maior derrota na vida de muitos crentes. Pessoas desistem muito fácil das suas conquistas. Pessoas abandonam muitas das vezes o caminho por mínimas coisas. Se percebe que nas próprias relações humanas, nós já temos muitas das vezes esses sinais críticos. E não tem sido diferente para com Deus. Quantos somos inconstantes? Diante dessa situação que estamos vivendo agora, desta pandemia, já estamos aqui propriamente caminhando agora para uma nova etapa. Mas já se percebe muitas das vezes uma letargia, um esfriamento. Parece que as pessoas só são movidas por circunstâncias adversas. Elas não entendem que o tempo de buscar é hoje, independente das circunstâncias. O que mais será preciso acontecer e existir dentro do nosso contexto de vida ou contexto mundial, para que as pessoas entendam que é preciso buscar mais e mais a presença de Deus. Deus, querido, Ele cuida de tudo quando se refere à minha vida, quando eu o busco em primeiro lugar. Quando eu tenho realmente Deus como sendo aquilo que é prioritário. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É lógico que ali, nesse texto, ele está falando sobre um outro contexto, mas eu gostaria de dizer que isso inclui tudo aquilo que diz respeito aos planos, aos projetos que Deus tem para a sua vida. Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Meu querido, Deus está pronto a te presentear nesta noite. Deus está pronto a mudar a sua história nesta noite. Mas eu tenho que entender que a busca a Deus me leva a alguns passos. O primeiro deles é o arrependimento. Em Mateus capítulo 4, no verso 17, nós lemos: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, o arrependimento, ele nos livra do jugo da escravidão, do jugo da morte, desse peso que muitas das vezes nós temos carregado e não sabemos porquê. Por isso que o salmista,
Davi, ele ora da seguinte forma: sonda-me, ó Deus, e conhece, e vê se há algum caminho mau, ou seja, traga à tona aquilo que está encoberto. Lucas capítulo 13, no verso 3 diz assim: não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Apocalipse 2, verso 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Há pessoas que vivem de lembranças. Ah, pastor, eu fiz isso, eu fui aquilo. Ai, pastor, aleluia. Querido, para de viver de emoções, de lembranças. Deus tem coisas novas todos os dias para cada um de nós. Deus quer nos encher mais e mais da sua presença. O Espírito Santo, ele deseja que nós sejamos transbordantes da sua presença. Por isso nós precisamos nessa noite invocarmos o nome de Deus. E sabe o que quer dizer invocar? Quer dizer chamar em seu auxílio com uma prece, com uma súplica. E suplicar justamente a sua proteção. É citar acerca do seu favor. É provocar, é evocar, é trazer para dentro de si a realidade da presença desse Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que ele será salvo. Joel capítulo 2, verso 32. Joel 2, verso 32. E a dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Todo o que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Essa promessa, ela continua a valer para mim e para você, para cada um dos membros da sua família. Por isso não deixe de interceder, por isso não deixe de orar, por isso não deixe de crer que o milagre é real e é possível. Atos capítulo 2, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Novamente nós temos a constatação desta palavra. Romanos capítulo 10, do verso 9, 10 e 13 diz assim: a saber, se por tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres em Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí ele continua: visto que com teu coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E sabe que dia é este? É hoje. Sabe que momento? É agora, meu querido. Neste processo nos deparamos com a confissão. Nós temos que confessar, nós temos que declarar, nós temos que revelar, nós temos que reconhecer que se disse ou que se fez algo de errado. Confessar uma falta é confidenciar, é reconhecer algo como sendo verdadeiro. Por isso é preciso rasgarmos nessa noite, para que eu tenha vitória, para que eu tenha êxito. Eu tenho de ter uma vida transparente. O confessar me leva a entender as misericórdias de Deus, que se renovam dia a dia. Provérbios capítulo 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa. Dois verbos. Novamente, os que a confessa e deixa alcançarão misericórdias. A confissão me perdoa e me purifica. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados. Olha que extraordinário. Olha como é que a Bíblia ela é profunda, até mesmo na área da psicologia. Isso aqui é psicologia pura. É aquilo, a psicologia copiou isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. São inúmeros os textos bíblicos que nos levam justamente a essa consciência, o dever, a necessidade de buscarmos a
presença do Senhor. Novamente em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. O salmista, nos Salmos 104, verso 33, ele diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto tiver existência, fôlego. Em Sofonias, capítulo 2, verso 3. Sofonias, capítulo 2, verso 3. Estamos acabando. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a sua justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Olha, queridos, ninguém, mesmo você, que talvez me ouça nessa noite, diga: pastor, isso tudo é balela, eu não acredito em nada disso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor, para todo sempre. O Salmo 146, verso 2 diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. 1 Crônicas 16, 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. E tantos outros que podemos citar aqui nesta noite. Precisamos ser persistentes, precisamos ser constantes. Não é tempo de baixarmos a guarda, não é tempo simplesmente de nos acomodarmos. Não, tudo isso que temos passado até este exato momento, tudo isso que o mundo viu e tem visto, são sinais claros da vinda de Jesus. Precisamos buscar. Quem sabe nessa noite a tua senha, ela vai estar diante lá de Deus. Nós sabemos. Muitos nesse exato momento que eu estou ministrando essa palavra, estão passando já pelos últimos momentos de vida. Outros acabaram de fechar os seus olhos, morreram nesse exato momento. Isso acontece a toda hora, a todo instante. Mas nós achamos que sempre vai acontecer com o outro, nunca conosco, nunca dentro da nossa casa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com sua igreja. Tenha compromisso, querido. É impossível dizer que eu amo o Senhor se eu não tenho compromisso com aquilo que diz respeito à minha vida ministerial, à minha vida no sentido quando eu mesmo participo do corpo de Cristo. É impossível dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não oro com meus filhos, se eu não tenho um momento de intimidade com minha esposa, em oração, ou com meu esposo, com seus filhos, pais com seus filhos, com seus pais. Vocês estão entendendo? Não é momento de baixarmos a guarda, é momento de buscarmos e de forma mais intensa a presença do Senhor. E o dia hoje é agora. Eu quero orar por você. Você que está aí e que não consegue mais, que não tem forças. Eu quero dizer que há um Deus que renova nossas forças. Há um Deus que faz as coisas serem novas. Deus ele não pega remendo, vai colocando assim e vai colando. Não, ele faz novas todas as coisas. E ele fará novas todas as coisas na sua vida nesta noite. Pai, no nome de Jesus nós oramos, crendo nessa palavra que transforma, crendo nessa palavra que perdoa, crendo nessa palavra que purifica, crendo nessa palavra, Senhor, que verdadeiramente salva o pecador. Se estamos aqui nessa noite, é porque fomos resgatados pelo Senhor. Por isso eu te peço, Deus, escuta esse clamor, que essa voz que agora clama ao Senhor. Espírito Santo de Deus, sabemos que a tua presença é real, aleluia. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso pedimos a tua presença em cada casa, em cada um desses que me ouvem nesta noite. Senhor, que haja uma transformação, que o coração de pedra possa ser transformado em carne, para que o Senhor possa tocar, que as mentes cauterizadas pelo pecado possa ver, acima de tudo, a necessidade de se confessar pecados, de arrependimento, que haja nesta noite um encontro verdadeiramente contigo.
contigo transformador, real e único e suficiente. Aleluia. Ah, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos por todas as circunstâncias, mesmo naquelas que nós não entendemos. Nós te adoramos, ó Deus, porque todas as coisas têm cooperado e continuarão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o propósito, Deus, é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É verdadeiramente entendermos que ninguém vai para a eternidade de qualquer maneira. Por isso que haja nesta noite transformação, que haja nesta noite, Senhor, verdadeiramente um encontro verdadeiro que transforma e que verdadeiramente preenche todo o vazio e os espaços do nosso interior. Nós te adoramos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.